Olá, pessoal! Hoje trago uma história pesada e cheia de emoção sobre um milionário ganancioso e racista de 40 anos que humilha seu novo empregado negro em sua mansão no Brasil. Vamos conhecer a vida desse homem cruel, o pior ser humano que vocês podem imaginar, e como ele destrói a dignidade de quem cruza seu caminho, até que uma descoberta impactante muda tudo. Preparem-se para uma narrativa intensa, com detalhes que vão mexer com vocês. Se gostarem, deixe nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Vamos mergulhar nessa história. César Albuquerque, 40 anos, era um milionário brasileiro que vivia numa mansão de 30 quartos em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Ele era branco, de cabelo castanho penteado para trás com gel, com olhos frios que pareciam perfurar quem o encarasse. César era dono de uma rede de construtoras que erguia prédios de luxo, mas sua fortuna vinha de corrupção, exploração e esquemas sujos que destruíam vidas. Ele desviava milhões de contratos públicos, subornando prefeitos e governadores para ganhar licitações. "O Brasil é meu playground", dizia, rindo enquanto assinava papéis falsos, o charuto cubano na mão, o uísque de R$50 mil na mesa de mogno. César não tinha escrúpulos, superfaturava obras, usava material de baixa qualidade e deixava prédios inteiros desabarem, matando famílias pobres, sem nunca ser responsabilizado. César era racista até a medula. Ele odiava negros, chamando-os de escória e subraça em conversas com amigos igualmente preconceituosos. "Essa gente não deveria nem existir", dizia, o tom carregado de ódio enquanto brindava com champanhe, o mar de Angra brilhando ao fundo da mansão. Ele se recusava a contratar negros para cargos altos, reservando-os só para trabalhos braçais. Ele também era misógino. César tratava mulheres como objetos, assediando funcionárias e demitindo quem o rejeitava. "Mulher serve para duas coisas, enfeite e cama", dizia, rindo enquanto humilhava uma secretária na frente de todos, o olhar dela baixo de vergonha. Sua namorada, uma modelo de 25 anos, vivia com ele por interesse, o medo aprendendo enquanto ele a exibia como troféu. César explorava seus funcionários sem piedade. Ele pagava salários miseráveis, forçava horas extras sem pagamento e demitia quem reclamasse. "Se não tá feliz, rua. Tem um monte de lixo querendo seu lugar", gritava, o charuto soltando fumaça enquanto os empregados saíam, exaustos e humilhados. Muitos eram imigrantes ou negros, alvos preferidos de sua crueldade. Ele também era violento. César agredia quem o contrariasse, inclusive seus próprios seguranças. Uma vez, quebrou o nariz de um motorista por estacionar o carro torto, gritando: "Você é burro até para isso, seu idiota." Ele ria enquanto o homem sangrava, o som dos gemidos ecoando no pátio da mansão. César tinha prazer em humilhar os pobres. Quando via moradores de rua perto da mansão, jogava água suja neles da varanda, rindo: "Sai daqui, seu lixo, tá sujando minha vista." Ele também doava fortunas para campanhas políticas, mas só para comprar favores, nunca por caridade. "Caridade é para fraco", dizia, o sorriso cínico no rosto. Ele maltratava animais sem remorso. César mantinha 2 pitus na mansão, mas os deixava famintos para ficarem mais bravos. Quando um deles latia demais, ele chutava o cachorro até o animal parar, o som dos ganidos ecoando enquanto ria: "Cala a boca, seu bicho nojento." A crueldade era sua essência, o coração negro pulsando em cada ato. César também era homofóbico e xenófobo. Ele demitiu um jardineiro por ser gay, gritando: "Aqui não é lugar para viado", e expulsou um motorista boliviano da mansão, chamando-o de estrangeiro sujo. "Só quero gente de verdade aqui", dizia, o ódio escorrendo em cada palavra, o charuto na mão enquanto ria. A vida de César Albuquerque era um espelho de sua alma podre. Ele se achava um deus, o dinheiro e o poder o protegendo enquanto espalhava ódio e destruição. Mas sua crueldade atingiria um novo nível com a chegada de um novo empregado, um homem negro que ele faria questão de humilhar da pior forma possível. Jonas Oliveira, 28 anos, era um homem negro de pele retinta, cabelo curto e olhos cheios de determinação. Ele nasceu e cresceu em Paraisópolis, uma favela de São Paulo, onde aprendeu desde cedo o valor do trabalho duro. Jonas era o mais velho de 5 irmãos e ajudava a sustentar a família desde os 15 anos, quando começou a trabalhar como ajudante de pedreiro. Ele se mudou para o Rio de Janeiro atrás de uma vida melhor. Jonas sonhava em ser eletricista profissional, mas precisava de dinheiro para pagar o curso técnico. Ele conseguiu um emprego na mansão de César por indicação de um amigo, que avisou: "O patrão é difícil, mas paga bem."
Jonas aceitou, mesmo com o coração apertado, sabendo que o salário de R$ 1.500 por mês faria diferença para sua família. Jonas morava num quartinho alugado em Angra, perto da mansão, e mandava quase todo o dinheiro para a mãe, Dona Fátima, que cuidava dos irmãos mais novos. Um dia eu vou dar uma casa para eles, dizia, enquanto escrevia uma carta para a família, o lápis gasto riscando o papel. Ele levava uma Bíblia no bolso, um presente da mãe, e lia versículos à noite para encontrar força. Ele era um homem gentil e trabalhador. Jonas nunca chegava atrasado, fazia tudo com capricho e tratava todos com respeito. Na mansão, ele foi contratado como ajudante geral, o que significava limpar, carregar caixas e fazer qualquer tarefa que mandassem. Eu não escolho o trabalho me escolhe, dizia, o sorriso tímido no rosto enquanto varria o pátio, o sol quente na nuca. Jonas também tinha um hobby, ele gostava de desenhar. Nos intervalos, pegava um pedaço de papel e um lápis e fazia esboços da natureza ao redor da mansão, o mar, as árvores, os pássaros. Isso me acalma, contava, mostrando um desenho a uma cozinheira da casa, que sorria. Você tem talento, menino. Ele sonhava em um dia expor seus desenhos, mas sabia que era um sonho distante. Ele enfrentava o preconceito desde criança. Na escola, era chamado de carvão pelos colegas, e no trabalho, já tinha sido humilhado por patrões que o tratavam como inferior. Jonas engolia o ódio, mas guardava cada palavra no peito. Eu sou mais que isso, murmurava, enquanto lia a Bíblia à noite, a luz fraca do quartinho iluminando as páginas. Jonas tinha uma namorada, Aline, uma jovem de 25 anos que trabalhava como manicure em Paraisópolis. Eles se falavam por telefone toda noite, e ela o incentivava. Você vai vencer, meu amor. Jonas sorria, o coração aquecido. Com você do meu lado, eu consigo tudo. Ele sonhava em casar com ela e construir uma família, mas sabia que precisava de estabilidade primeiro. Ele também era conhecido por sua generosidade. Quando sobrava comida na mansão, Jonas levava para as crianças que viviam na comunidade perto de Angra, dividindo o pouco que tinha. Quem já passou fome sabe o valor de um prato, dizia, entregando marmitex a um menino, o sorriso sincero no rosto. Jonas era um homem simples, mas com uma força interior que o mantinha de pé. Jonas tinha um segredo que poucos conheciam. Ele era um exímio lutador de capoeira. Na adolescência, treinava na comunidade e chegou a competir em eventos locais, ganhando troféus que guardava escondidos na casa da mãe. Ele parou de lutar para focar no trabalho, mas ainda praticava os movimentos à noite, no quintal do quartinho, o corpo se movendo com graça e força. Isso me lembra quem eu sou, dizia, o suor escorrendo enquanto girava no ar. Jonas começou a trabalhar na mansão no dia 20 de março de 2025. Ele chegou cedo, o uniforme limpo, o olhar ansioso. Ele não conhecia César pessoalmente, mas já tinha ouvido histórias do patrão cruel. Vou fazer meu trabalho e ficar na minha, pensou, enquanto entrava pela porta dos fundos, sem imaginar o inferno que o esperava. No primeiro dia de trabalho, Jonas foi recebido pela governanta, Dona Lúcia, uma mulher de 50 anos que o avisou. Fique longe do patrão, ele não gosta de gente como você. Jonas assentiu, o coração apertado, e começou a limpar o pátio da mansão, o sol quente batendo na nuca. Ele varria com cuidado, o uniforme azul escuro manchado de suor, quando César apareceu na varanda, o charuto na mão. César desceu as escadas, o olhar frio fixo em Jonas. Quem é esse preto aqui? Perguntou, a voz alta, o tom carregado de desprezo. Dona Lúcia respondeu, nervosa, é o novo ajudante, seu César. César deu um passo à frente, o charuto soltando fumaça. Então é você o macaco novo que contrataram? Jonas congelou, o estômago embrulhando, mas respondeu, baixo. Meu nome é Jonas, senhor. Eu não perguntei seu nome, seu carvão imundo. Gritou César, rindo enquanto jogava o charuto aceso no chão, perto dos pés de Jonas. Apaga isso com a mão, agora. Jonas hesitou, o calor do charuto queimando o chão, mas o olhar de César o fez obedecer. Ele pegou o charuto com a mão, a brasa queimando a palma, o rosto contorcido de dor enquanto César ria. Olha como ele obedece, igual um cachorro. César não parou. Ele pegou um balde de água suja que usava para lavar o carro e jogou em Jonas, o líquido fétido escorrendo pelo uniforme. Você tá fedendo a favela, seu pneu queimado. Toma um banho. Gritou, rindo alto enquanto Jonas ficava encharcado, o corpo tremendo de humilhação. Outros empregados assistiam, baixando a cabeça,
o medo os calando. Aqui você é menos que nada, entendeu? Continuou César, dando um tapa na nuca de Jonas, o som ecoando no pátio. Se eu te pegar olhando para mim, eu te quebro, seu preto sujo. Jonas engoliu o choro, a mão queimada latejando, o uniforme encharcado colando no corpo. Ele pegou a vassoura e voltou a varrer, o coração apertado, mas a dignidade o mantendo de pé. César ainda zombou mais. Ele pegou um prato de comida que estava na mesa da varanda, um filé mignon que ele mal tocou, e jogou no chão, o molho espalhando na grama. Come isso, seu macaco faminto. Na senzala vocês comiam do chão, não era? Gritou, rindo enquanto Jonas olhava para o prato, o estômago embrulhado de nojo e raiva. Ele não se abaixou, mas César riu ainda mais, covarde até para comer. Jonas terminou o trabalho daquele dia em silêncio, o corpo dolorido e a alma ferida. Ele foi pro quartinho à noite, a mão queimada enfaixada com um pano velho, e chorou pela primeira vez em anos. Eu não sou isso que ele disse, murmurava, a Bíblia aberta na mão, o versículo sublinhado, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Enquanto isso, César voltou para dentro da mansão, o charuto novo na mão, rindo com a namorada. Esses pretos são todos iguais, uns lixos. Ele se sentia poderoso, o ódio o alimentando, sem imaginar que sua crueldade o levaria a uma descoberta que abalaria sua arrogância. Jonas, apesar da humilhação, não desistiu. Ele voltou no dia seguinte, a cabeça erguida, o uniforme limpo. Eu não vou deixar ele me quebrar, pensou, enquanto entrava pela porta dos fundos, o desenho de um pássaro no bolso, um lembrete de sua liberdade interior. A humilhação de César foi brutal, mas o que ele descobriria sobre Jonas mudaria tudo, mostrando que até o pior ser humano pode ser surpreendido por quem ele menospreza. 2 dias após a humilhação, César decidiu testar Jonas novamente. Ele o chamou pro pátio da mansão, onde estava com 2 amigos, também milionários, bebendo uísque e rindo alto. Ei, macaco, vem cá! Gritou César, o charuto na mão, o sorriso cínico no rosto. Jonas se aproximou, o uniforme limpo, o olhar baixo para evitar problemas. César apontou para uma pilha de caixas pesadas no canto do pátio. Carrega isso tudo pro depósito, agora. E se derrubar uma, eu te demito na hora, seu preto inútil. Disse, rindo enquanto os amigos o acompanhavam, o som das gargalhadas ecoando. Jonas assentiu, o corpo ainda dolorido do dia anterior, e começou a carregar as caixas, o suor escorrendo na testa. Enquanto Jonas trabalhava, uma das caixas escorregou da pilha, caindo no chão com um baque. O conteúdo se espalhou, eram garrafas de vinho caro, e uma delas quebrou, o líquido vermelho manchando a grama. César ficou vermelho de raiva, levantando da cadeira. Seu idiota, você sabe quanto custa isso? Vou descontar do seu salário, seu pneu queimado. Gritou, dando um passo à frente como se fosse bater em Jonas. Mas então, algo caiu da caixa quebrada. Um envelope velho, amarelado pelo tempo, que estava escondido entre as garrafas. César pegou o envelope, o ódio momentaneamente substituído pela curiosidade. Ele abriu e encontrou documentos antigos, certidões de nascimento, fotos e cartas. Seus olhos se arregalaram ao ler o nome na certidão. Jonas Oliveira, nascido em 1997, filho de Mariana Oliveira e César Albuquerque. César congelou, o charuto caindo da mão. Ele olhou para Jonas, que ainda estava abaixado, juntando os cacos da garrafa, e depois para as fotos no envelope. Uma mulher negra, jovem, sorrindo com um bebê no colo, e ao lado, um César mais novo, com 20 e poucos anos, o mesmo olhar frio, mas com um sorriso forçado. As cartas contavam a história. Mariana, uma empregada que trabalhou para a família de César na juventude, teve um caso com ele, e Jonas era o resultado. César lembrou de Mariana. Ele a havia seduzido aos 19 anos, prometendo mundos e fundos, mas quando ela engravidou, ele a demitiu e a expulsou, chamando-a de preta suja e negando o filho. Isso não é meu, some daqui! Gritara na época, enquanto Mariana chorava, grávida e sozinha. Ele nunca mais a viu, e achava que ela tinha morrido ou desaparecido, mas ali estava a prova. Jonas, o homem que ele humilhava, era seu filho. Não, isso não pode ser, murmurou César, o rosto pálido, o uísque tremendo na mão. Seus amigos, que liam por cima do ombro, ficaram em silêncio, o choque estampado nos rostos. Jonas, sem entender o que acontecia, levantou e viu o envelope nas mãos de César. O que é isso, senhor? Perguntou, a voz baixa,
o caco de vidro ainda na mão. César, pela primeira vez, não gritou. Ele olhou para Jonas, o ódio se misturando com o medo que ele nunca sentirá. Você é... gaguejou, incapaz de terminar a frase. Ele jogou o envelope no chão, os papéis se espalhando, e gritou: sai daqui, seu... Mas ele não conseguiu completar, o peso da verdade o sufocando. Jonas pegou os papéis do chão, confuso, e leu a certidão. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver o nome da mãe, Mariana, que morreu quando ele tinha 10 anos, e o nome de César como pai. Ele olhou para o patrão, o homem que o humilhara, e percebeu a verdade. O monstro que o chamava de macaco era seu próprio pai. Você é meu pai? Perguntou, a voz embargada, o coração partido. César, sem resposta, virou as costas e entrou na mansão, trancando-se no escritório. Ele passou a noite bebendo, o charuto apagado na mesa, o ódio que sempre o guiou agora misturado com uma culpa que ele nunca sentirá. Jonas, ainda no pátio, segurava os papéis, o corpo tremendo, a dor da humilhação agora somada à dor de saber que seu maior algoz era seu próprio sangue. Jonas não voltou à mansão no dia seguinte. Ele pegou os documentos e foi pro quartinho, onde passou a noite lendo as cartas da mãe. Mariana contava como amou César, mas como ele a destruiu, expulsando a grávida e sem um tostão. Ele nunca vai te aceitar, meu filho, mas você é melhor que ele, escreveu ela, as palavras manchadas de lágrimas antigas. Jonas chorou, o desenho de um pássaro ao lado, agora amassado. Ele decidiu voltar para Paraisópolis. Jonas usou o último salário para comprar a passagem e foi para a casa da mãe, Dona Fátima, que o abraçou forte. Você não precisa daquele homem, meu filho. Jonas assentiu, o coração pesado, mas a força voltando. Ele começou o curso de eletricista, usando o dinheiro que economizou, e aos poucos, reconstruiu sua vida, o passado com César virando uma cicatriz. César, por outro lado, não conseguiu esquecer. A descoberta o assombrou. Ele, que sempre se achou superior, agora sabia que o preto imundo que humilhava era seu filho. Ele tentou ignorar, mas as noites eram cheias de pesadelos, o rosto de Mariana o perseguindo. Eu não fiz nada de errado, murmurava, o uísque na mão, mas a culpa o corroía, uma sensação que ele nunca conheceu. Ele tentou encontrar Jonas, mandando seguranças a Paraisópolis, mas Jonas se recusou a falar com ele. Ele não é meu pai, ele é um monstro, disse Aline, a voz firme enquanto consertava um ventilador, o curso de eletricista quase concluído. César, rejeitado, afundou ainda mais no ódio, mas agora com vazio que o dinheiro não preenchia. Jonas começou a praticar capoeira novamente, usando os movimentos para curar a alma. Ele ensinou as crianças da comunidade, o som da roda ecoando em Paraisópolis, o sorriso voltando ao rosto. Eu sou mais que o ódio dele, dizia, enquanto girava no ar, o corpo forte, a dignidade intacta. César, na mansão, viu sua vida desmoronar aos poucos. A namorada o deixou, cansada de sua crueldade, e os amigos se afastaram, o escândalo da descoberta se espalhando entre a elite. Ele passou a beber mais, o charuto sempre apagado, o olhar vazio enquanto encarava o mar. Eu sou César Albuquerque, murmurava, mas a arrogância não o salvava mais. Jonas, em Paraisópolis, encontrou paz. Ele terminou o curso, conseguiu um emprego como eletricista e começou a namorar Aline oficialmente, o sonho de casar mais perto. Ele guardou os documentos num baú, mas nunca mais olhou para eles. Meu pai é quem me criou com amor, não ele, dizia, o desenho de um pássaro agora emoldurado na parede. César, sozinho na mansão, enfrentou o peso de sua crueldade. Ele nunca pediu perdão, o orgulho o impedindo, mas a descoberta o quebrou de uma forma que ele nunca imaginou. O homem que se achava um deus agora era um vazio, o ódio que o guiava virando sua própria prisão. Jonas, por outro lado, seguiu em frente. Ele abriu uma pequena oficina de concertos em Paraisópolis, usando o que aprendeu como eletricista, e continuou desenhando, os pássaros agora símbolos de sua liberdade. Ele nunca esqueceu César, mas transformou a dor em força, provando que o amor e a dignidade vencem até o pior ser humano. A descoberta de César foi um golpe que ele nunca esperou. O milionário cruel, que humilhava sem piedade, agora carregava o peso de saber que o macaco que ele desprezava era seu próprio sangue, uma verdade que o perseguiu até o fim, enquanto Jonas voava livre, longe do ódio que quase o destruiu. E aí, galera, o que acharam da história do César e do Jonas? Um milionário cruel que humilhou seu empregado negro,
só para descobrir que ele era seu próprio filho, uma reviravolta que abalou até o pior ser humano do mundo. Uma história sobre racismo, crueldade, mas também sobre resiliência e dignidade. Deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Até a próxima, pessoal!